né? Então vamos lá, tá? Então assim, gente, por que é tão importante a gente conhecer nossas seguidoras, tá? Qualquer plano de marketing de forma geral que se você tiver a oportunidade de fazer algum dia, sempre começa com o estudo do público, tá? Então dessa forma você consegue saber o que a pessoa quer, o que ela precisa e como oferecer isso pra ela, tá? Deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui, gente, que tá meio bagunçado, esse negócio aqui, mas deixa eu só organizar aqui, tá? Que é o tempo o pessoal vai chegando um pouco mais. É só para poder subir aqui um pouquinho a tela do meu computador, só para ficar mais fácil, tá bom, gente? Vamos lá, para ficar melhor para poder ver aqui, não ficar olhando tão para baixo, tá? Então, o próprio Instagram já disponibiliza uma ferramenta, tá? Que é o Instagram Insights, que tem que toda conta de negócio tem, tá? E ela fornece informações sobre idade, cidade, horários nos quais as pessoas estão mais ativas, tá bom? Então, já dá pra fazer isso. Já tem o Instagram Insights, né? Que você consegue acessar indo nos 3 tracinhos ali no seu perfil. E aí você vai em informações e em público, e aí tem todas as informações lá, tá bom? Então existem 3 formas interessantes de conhecer melhor suas seguidoras, tá? A primeira é a enquete nos stories, certo? Que você pode fazer nos stories, você pode montar uma sequência de stories perguntando várias coisas para elas, tá? Então anotem aí o que vocês podem perguntar, tá? Fora o que o próprio Instagram Insights já passa para vocês, anotem aí o que mais vocês podem perguntar, que podem ajudar vocês a conhecer melhor um pouco mais o público, tá? Então, perguntar se a pessoa é mãe, às vezes você tem um público muito grande de mães, então isso pode te ajudar a pensar em lingeries para mães, né? Com aquela lingerie aquele sutiã de amamentação, cinta, todas essas coisas, tá? Que tipo de lingerie você tem mais interesse? Então você pode botar aquela caixinha de múltipla escolha, né, de mais de uma opção, né, sem ter a opção correta, né, só para você ver lá depois nos números o que as pessoas votaram mais. Enquetes com isso ou aquilo, você prefere... Eu até fiz um post semana passada dando essa dica, né, de tipo, como saber que tipo de lingerie comprar, que tipo de lingerie o seu público mais gosta, né, e tudo mais. E é você perguntar nos stories mesmo, nos stories com a enquete, né, de isso ou aquilo, tá? Então é bem interessante, muita gente faz isso, muita gente consegue ter alguns insights legais, assim, do que comprar e tudo mais, de conhecer as suas seguidoras. Então é interessante você pensar nessas enquetes disso ou aquilo. Então, antes mesmo de você até comprar as suas peças, tá? Que aí isso vai até te dar um norte aí de saber o que as pessoas são mais interessadas, tá bom? Perguntar se você já comprou lingerie online, tá? E quem não comprou, quem disser não, envia um inbox para essa pessoa perguntando qual a dificuldade dela na hora de comprar lingerie online, sabe? Porque isso faz com que você também estude a dificuldade do seu público e talvez consiga resolver, né, dentro do seu próprio negócio, consiga oferecer aquilo que ela tá com dificuldade de encontrar, consiga oferecer um tipo de atendimento diferenciado ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então é interessante você também fazer esse tipo de pergunta e entrar em contato com as pessoas que disserem que não compraram para exatamente conversar com elas, né? Não é para oferecer nada, é para você conversar com elas, perguntar quais vão ser as dificuldades, quais são as dificuldades delas de comprar lingerie online, tá bom? Isso vai fazer com que você descubra o que a sua seguidora gosta de usar, tá? Em relação à lingerie, tá bom? Caso o tipo de lingerie seja um tipo específico, como sex shop ou maternidade, por exemplo, vale a pena colocar perguntas específicas sobre dificuldades dentro do contexto, tá? Dentro do contexto de sex shop, do contexto de maternidade. Então, por exemplo, qual a sua maior dificuldade ao comprar sutiã de amamentação? Qual a sua maior dificuldade com coisas relacionadas também ao universo feminino de forma geral? Também você pode fazer isso.
ou qual a dificuldade de conhecer, de comprar produtos eróticos online, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá? Isso vai ajudar vocês a criarem conteúdos que as ajudem com isso também, tá bom? Então tentem ao máximo, principalmente se você tiver uma audiência pequena, tá? Ou que não seja muito engajada, colocar o mínimo de caixinha de perguntas, sabe? Porque assim, as pessoas não gostam muito de parar para pensar, tá? Então, assim, por isso que muita gente fala, botei caixinha de pergunta e ninguém responde. Tentem usar mais a questão das enquetes, daquela múltipla escolha, que a pessoa só clica em um e pronto, tá? Porque as pessoas realmente têm muita preguiça de pensar. É só vocês pensarem no próprio comportamento de vocês nos stories, no Instagram e tudo mais, de forma geral, assim. É só vocês pensarem no próprio comportamento da gente, né, mesmo? Até eu também faço isso. Eu fico com preguiça de abrir caixinha de com preguiça de responder caixinha de perguntas. Eu costumo só ali botar rapidamente, eu geralmente só respondo enquetes, múltipla escolha, o que for rápido de eu pensar. Então, você tem que trazer essa mesma ideia, tá? E uma coisa que vocês podem fazer para incentivar um pouco mais as pessoas a interagirem é você contextualizar. Não joga só assim um monte de enquete aleatória que muita gente não vai entender o que está acontecendo ali. Contextualiza, fala, olha gente, a gente quer melhorar a experiência aqui na marca para vocês terem uma experiência melhor na compra de lingerie, a gente quer trazer as lingeries que vocês gostam e tudo mais, então a gente quer te conhecer melhor, é muito importante, vocês fazem o nosso negócio, então é muito importante vocês, a gente quer construir a nossa marca junto com vocês, então a opinião de vocês é muito importante e tudo mais, não sei o que, dar um contexto. E aí pergunta, você pode nos ajudar com isso? Sim ou não, né? Então, e aí começa as enquetes, tá? Só não joga as enquetes aleatoriamente, dá um contexto, tá? Dá explica por que você tá fazendo aquelas enquetes, tá bom? Pra pessoa já ir se entendendo o que é que tá acontecendo ali, tá, gente? Então, tudo certo, né? Tudo certo, gente? Me contem aí se tá tudo certo, se conseguiram entender a ideia, tá? Da enquete nos stories. Se sim, vamos para a próxima dica, tá? Que é pesquisa com formulários, tá? Você pode fazer pesquisas mais aprofundadas também com formulários, tá? Então, você pode usar a ferramenta de formulários Google, que é gratuita, é simples de usar e pedir para suas seguidoras responderem e as suas clientes também, tá bom? Você pode dar algo em troca se você achar viável, mas não é obrigatório. Tem muita gente que faz isso. responda a nossa pesquisa de público e ganhe, sei lá, 10% de desconto na próxima compra, alguma coisa nesse sentido, tá? Isso incentiva as pessoas a responderem, tá bom? Então, geralmente essas pesquisas ajudam você a ter um pouco, elas costumam ser um pouco mais completas, então você consegue ter mais informações, tá? Então, por exemplo, lá lá no curso do Marketing para Instagram de Lingerie, eu ensino passo a passo a criar esse formulário e eu dou um material com as perguntas para as alunas fazerem o próprio formulário delas, né? Então eu já dou essas ideias exatamente para elas já colocarem em prática, tá? Mas você pode usar basicamente as mesmas perguntas que você usou nos stories, então se a pessoa é mãe, se ela tem filho, se ela compra em sex shop, se ela compra ou não online e tudo mais. Mas eu adicionaria perguntas como nome, e-mail, que é interessante você ter o e-mail da pessoa guardado, onde ela mora, sexo, idade, formação, por exemplo, só para quando você vê um resultado final, todas as informações estarão completas lá, tá bom? Então, o bom dos formulários do Google é porque, além de ser gratuito, quando as pessoas começam a responder,
no final você consegue ver tudo compiladinho em gráficos. Então você consegue ver, tipo, de onde que a maioria das pessoas são, a idade e tudo mais. E façam perguntas do tipo, façam perguntas tipo, se a pessoa costuma comprar lingerie, qual a maior dificuldade dela, que tipo de lingerie ela mais gosta. Isso fica de uma forma mais profissional, digamos assim, e depois você consegue puxar aquelas informações do seu formulário para um arquivo e você consegue visualizar tudo e ter sempre em mãos aquilo ali. Então é bem interessante fazer. Não é que nem é o que eu sempre explico para as alunas do marketing para Instagram de lingerie. Nem todas vão responder, por isso que eu sempre falo, principalmente para quem está começando, né, quem tem algumas poucas clientes, manda para as clientes, porque tem mais chance de você conseguir respostas, tá? Mesmo que você consiga poucas respostas, mas são respostas valiosas para o seu negócio, tá? Então, é sempre interessante você fazer essa pesquisa, nem que seja, gente, uma vez no ano, uma vez por semestre, alguma coisa nesse sentido, essa pesquisa um pouco mais aprofundada, nem que seja só com as suas clientes, tá? Mesmo que você não tenha muito engajamento no seu Instagram. Por isso que tem muita gente que oferece alguma coisa em troca. Então, por exemplo, que nem eu falei, 10% de desconto para quem responder a nossa pesquisa de público, sabe? Então isso vai te dar as informações que você quer para você conseguir melhorar o seu negócio e a pessoa também vai receber algo em troca, tá? Então, uma troca de favores, digamos assim, tá? Então é interessante você pensar em algo nesse sentido, porque é uma pesquisa mais aprofundada e para um negócio é muito, muito valioso, tá? Então aqui falaram do SurveyMonkey, que eu já usei, eu acho, e é legal também. E, gente, o curso tá com vagas abertas, tá? O link tá na bio, tá bom? Quem quiser saber mais, tá, gente? Tudo certo? Posso continuar? Deixem um legalzinho aí pra eu saber se eu posso continuar, tá bom? Ai, cansei. Por último, tá? Por último, mais ou menos importante, outra forma interessante de você estudar o seu público, né, é criando comunidades, tá? Como assim? Calma, que eu vou explicar, tá? Aqui no Venda Mais Lingerie, a gente tem a nossa comunidade de revendedoras no Telegram, tá? O link tá na bio pra quem não tá participando ainda. Lá as meninas trocam experiências, eu deixo bem livre assim, tem algumas regrinhas só que eu peço pra seguirem, mas eu deixo bem livre para as meninas trocarem experiências e tudo mais, né? Enfim, eu deixo bem tranquilo, assim, eu fico só monitorando, né? Enfim. Mas, e ali, pra mim, aquele espaço ali é uma ótima forma de conseguir estudar o meu público, né? Que no caso são vocês, são as revendedoras. Porque vocês trocam as experiências lá e eu consigo ver qual a dificuldade de vocês e aí posso criar novos conteúdos, criar novas coisas para trazer para vocês, tá? Então, por exemplo, comunidade de forma geral, quando você cria um grupo ou no WhatsApp ou no Telegram ou até no Facebook, tem gente que tem as comunidades no Facebook, tá? No qual você vai ficar usando principalmente para conversar e ajudar suas clientes, tá? Então, por exemplo, você não vai usar aquele grupo para ficar vendendo, tá? Então, você vai usar o grupo para movimentar e ajudar suas clientes e gerar mais valor para sua marca, tá? Então, assim, você pode, claro, se você quiser, criar um grupo no WhatsApp ou alguma coisa nesse sentido pra tipo assim, gente, criei esse grupo aqui, esse canal no Telegram pra vocês saberem as novidades. Quem quiser participar, é só, sei lá, link na bio, né? Você pode criar isso. Mas o que eu tô falando aqui é de grupos pra gerar mais valor pra sua marca, tá? Então, por exemplo, é um grupo, você pode criar, sei lá, um grupo temático, exemplo, tá? De bem-estar. Agora, a gente não tá mais em quarentena, né? Tipo, o pior, entre aspas, bem entre aspas, já passou. Mas assim, por exemplo, bem-estar na quarentena ou, por exemplo, relacionado ao seu nicho, tá? Então, vamos lá.
Vamos supor que você seja focado em lingerie para noivas, tá? Você pode criar um grupo de noivas. E aí você incentiva aquele grupo a trocar experiências de noivas umas com as outras, as dificuldades e tudo mais. Isso elas vão encontrar ali uma forma de apoio, de suporte, né, para esse momento que é tão especial para muitas mulheres, né, a questão do casamento e tudo mais, e tem tanta coisa para fazer e que você fica estressada, ansiosa, né, enfim. Então, assim, você pode pensar em, por exemplo, também outro tipo de grupo, maternidade, você focado em lingeries para maternidade. Então você pode fazer um grupo para mães de primeira viagem ou alguma coisa nesse sentido, e aí para incentivar elas a trocarem essa experiência umas com as outras, que é um momento, né, muito sensível na vida das mulheres e tudo mais. Então, e isso isso gera muito valor para sua marca, tá? E aí muita gente vai recomendar para as outras amigas, né? Para recomendar, uma recomenda para outra, recomenda para outra, e mais gente vai conhecer a sua marca, né? E aí mais gente vai começar a conhecer os seus produtos e tudo mais. Então é muito interessante pensar em trabalhar algo nesse sentido, tá bom, gente? Então, uma outra dica dentro dessa ideia da comunidade é você anotar as ideias de conteúdo e as dicas que você que você vai tendo à medida que as pessoas vão interagindo e vão conversando com você, em um caderno, tá? Um caderno, no bloco de notas do seu celular, tá? Tudo que você conseguir pegar ali que pode te ajudar a criar conteúdo é legal, tá bom? Então, por exemplo, tá? Se você... sex shop também é um nicho legal de você trabalhar essa comunidade, talvez falar sobre saúde íntima, sobre dicas, né, para apimentar a relação, alguma coisa nesse sentido, tipo criar esse grupo para poder compartilhar e as mulheres ficarem lá compartilhando suas experiências e tudo mais, porque sempre tem várias, né, que gostam de trocar essas ideias. E enfim, né, então você pode tá trabalhando isso. Não quer dizer que você nunca vai vender dentro do grupo. Você pode vender, por exemplo, gente, olha, dia tal vamos lançar nova coleção. Show. Só, sabe? Mas não é pra você ficar que nem aquele porque, por exemplo, tá, gente? Quando eu me cadastro numa loja, eu vou comprar na loja e aí já aconteceu, gente, isso tem acontecido muito comigo. Provavelmente já acontece muito com vocês. A gente vai na loja, a gente se cadastra, bota nosso número do telefone, né, do celular. Dá pouco tempo, a pessoa já manda um monte de promoção pra você no WhatsApp. Aí toda semana, de novo, um monte de promoção pra você no WhatsApp. Sendo que você nunca nem falou nada, você nunca nem permitiu que a pessoa fizesse isso, né? Então, assim, a gente tem que pensar na experiência dos nossos clientes, tá? Sempre. A pessoa tem que permitir receber as coisas. Então, se você criar uma comunidade dessa, deixe claro que você lá é para troca de experiências e para ocasionais, digamos assim, para a pessoa ficar sabendo em primeira mão quando sair nova coleção, coisas nesse sentido, tá? Então é interessante você deixar claro isso para a pessoa, tá? Que bom, Fabi, que bom que você tá gostando. DL tem toda terça-feira, meio-dia, tá? Pois eu também não gosto disso, gente, eu fico nervosa. E às vezes é uma marca que eu gosto, só que aí eu fico, tipo assim, meio assim de bloquear, né? Enfim, eu não quero bloquear, mas tipo, a pessoa fica mandando tanto as coisas, sabe? Que né? Enfim, né? Enfim, tá? Então deu pra entender, né, gente? Então, assim, muita gente cria o grupo no WhatsApp, cria o grupo no Telegram, ou também cria grupo no Facebook, né? Tem muita gente que também usa bastante os grupos no Facebook, e é uma recomendação que eu faço pra vocês, principalmente se vocês vendem lingeries específicas, tipo maternidade, sex shop, ou como que fala, ou grupo de noivas, alguma coisa, ou noivas, né, ou lingeries para noivas e tal.
Por quê? Porque lá no Facebook, os grupos são muito fortes, muito fortes. Por exemplo, eu só uso o Facebook para ver grupo. Eu não vejo Facebook não vejo nem a linha do tempo, timeline, eu não vejo nada. Eu só vejo no grupo eu só vejo os grupos e as páginas, né, que eu gerencio. E pronto, e é isso, acabou-se. E no Facebook tem muitos grupos do tipo noivas na cidade tal, sei lá, mães de primeira viagem, alguma coisa nesse sentido. Você pode começar a ajudar essas pessoas dentro dos grupos do tipo compartilhar sua experiência, ajudar as pessoas lá dentro, responder algumas perguntas. E aí, uma dica, tá, gente? Que é uma coisa que eu vou começar a fazer e que algumas pessoas já fizeram e que deram resultado, tá? Seguinte, é o que o pessoal chama de pescar... Eu esqueci, pescar em balde, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá? Que é o quê? Por exemplo, eu trabalho com marketing, certo? E aí eu posso entrar num grupo de... Não, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu seja uma revendedora de lingerie e eu seja focada em maternidade, tá? Então, vou vendo lingerie para maternidade. Beleza. Aí eu vou lá no grupo do Facebook de mães, sei lá, mães em Fortaleza ou mães, sei lá, mães de primeira viagem, sei lá. Aí eu começo a ajudar. Eu já sou mãe, já tive um filho. Eu não tive um filho, tá, gente? Eu não tenho filhos, mas vamos supor, né? Vamos supor que eu já tenha sido mãe e tudo mais. Aí eu vou lá, começo a conversar com as meninas, contar minha experiência, ajudar elas e tudo mais. Quando elas entrarem no meu Facebook, eu vou começar a ser tão ativa ali que quando elas entrarem no meu Facebook, na minha capa do Facebook vai ter lá o nome da minha marca, sei lá, lingerie de maternidade e o arroba do meu Instagram, ou o site da minha loja, ou alguma coisa nesse sentido, na capa do meu Facebook. Que assim que ela entrar no meu Facebook, ela vai ver lá bem grande que eu sei do que eu tô falando, que eu sou especialista naquilo ali, entendeu? Deu pra entender, gente, a suposição aqui, a historinha? Então, isso é um trabalho diário que você vai fazendo de construção, de marca, de construção de comunidade, de trazer novas pessoas para conhecer o seu perfil, tá? Então a gente não pode ficar só parado esperando as pessoas chegarem, a gente tem que fazer nossa parte, tá bom? Então você pode pensar aí em começar a criar começar a trabalhar dentro desses grupos do Facebook, porque são bem valiosos, assim. Se você não vai estar lá pra vender, você vai estar lá para ajudar as pessoas, para auxiliar, do tipo, gente, por exemplo, vamos supor, gente, eu não sei que lingerie que eu compro sei lá, pra minha lua de mel. Aí você vai estar lá ajudando e tudo mais, aí você vai estar tão ativa que a pessoa vai lá, quando ela for lá no seu Facebook, vai ver bem grande na capa, assim, dizendo que você tem a marca tal e tudo mais, com o logo da sua marca, enfim, tá? Então, muita gente que eu conheço já fez isso. É um trabalho que eu, como a pessoa que trabalha com marketing, também tô começando a fazer, porque eu acho importante. E a gente não pode ficar nessa parada esperando as coisas virem, gente. Não é assim que funciona, tá? Realmente é que nem a amiga Dantas falou, é trabalho de formiguinha. A gente tem que fazer a nossa parte todo dia ali. Nem que seja, sei lá, 10 minutos todo dia, você vai lá e vai ajudando as pessoas, tá? Quanto mais a gente ajuda as pessoas... É um fato, gente. Quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais retorno a gente tem. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, isso tem ficado cada vez mais claro pra mim, na minha vida, assim. E então, é você realmente estar presente e ajudar as pessoas, que aí elas vão retornar aquela ajuda pra você de alguma forma, tá bom, gente? Então, acho que é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, tá? Gostaram da dica, gente? Tudo certo? Então, é isso, tá? Resumindo, pesquisa nos stories, pesquisa no Google Formulários, né? Uma pesquisa um pouco mais aprofundada. E criar comunidades dentro com as suas clientes, com as suas seguidoras e tudo mais, para você observar, fazer elas trocarem ideias, experiências sobre um determinado tema, alguma coisa nesse sentido. E também você ir lá nos grupos do Facebook, começar a ajudar as pessoas. E não esqueçam, gente, quero todo mundo... Gente,
Facebook, eu quero todo mundo fazendo, colocando a capa do Facebook de vocês, é o Facebook pessoal de vocês, tá, gente? Não é a página do Facebook da marca de vocês, é o Facebook pessoal, tá? Porque só com o Facebook pessoal é que você consegue participar dos grupos e comentar e tudo mais, tá bom? Então, é você, por exemplo, o meu Facebook pessoal tem lá, na minha capa lá, falando de marketing e tudo mais, tá? Então, é você mudar a capa do seu Facebook pessoal. Tá bom, gente? Que a pessoa vai, quando ela for lá no seu Facebook, ela vai ver que você tem uma marca e tudo mais. Gente, você tem que usar o máximo de coisas disponíveis para você tá aí fazendo as pessoas saberem que você tem uma marca, saberem que você trabalha com tal coisa, saberem que você vende lingerie, tá? Então assim, então porque, por exemplo, eu percebo que muita gente, tá? Muita gente tem, como que fala? Muita gente tem vergonha de falar que trabalha com tal coisa, sabe? Eu tenho vergonha de falar sobre como que trabalha, sobre o que oferece, com o que trabalha. Gente, vocês perdem tanta oportunidade de negócio por conta disso, sabe? Então, assim, gente, vocês precisam realmente se posicionar como empreendedoras, donas de negócio, de lingerie e tudo mais. Então, quando vocês começam a se posicionar dessa forma, vocês começam a entrar na cabeça das pessoas do tipo, fulana, ela vende, eu tô precisando de lingerie, fulana vende lingerie, então eu vou ali falar com ela, sabe? Então, é você realmente começar a fazer esse trabalho de mostrar o que você faz, entendeu? Não tenha vergonha, gente, tenha orgulho, porque ser empreendedor não é fácil, tá? Então vai dar certo. Gente, sobre o negócio do Facebook pessoal é o quê? É você mudar a capa, o seu Facebook lá tem uma capa, você vai mudar aquela capa para o nome da sua marca, você vai fazer uma artezinha lá com o seu logo, com o seu arroba, o seu site, o seu e-commerce, enfim, o que você tiver. E porque quando você entra nos grupos do Facebook, você só consegue entrar nos grupos do Facebook com o seu perfil pessoal do Facebook, tá? Você só consegue comentar e tudo mais com o seu perfil pessoal. Você não consegue fazer isso com uma página da sua marca, tá? Então tem que ser o seu perfil pessoal. Não é tipo Venda Mais Lingerie que vai comentar nos grupos do Facebook. É a Diana é o perfil da Diana que vai comentar lá nos grupos do Facebook, e aí a pessoa vai entrar no meu Facebook e ela vai ver lá a capa Venda Mais Lingerie, entendeu? Então é basicamente isso.